Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Multiprosa, no programa Juventude Prateada. Hoje nós estamos recebendo aqui a Michele Queiroz, que é diretora executiva da Rede Longevidade. Se você não conhece, calma, vai conhecer e vale a pena conhecer, porque tem um monte de coisa interessante que você pode seguir, que você pode se informar e participar dessa rede também. Bom, a gente vai conversar com ela agora, mas antes, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre a Michele, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Michele, seja bem-vinda a esse espaço, ele é nosso sempre, e eu queria que você se apresentasse, falando de onde você vem, sua profissão e a que você se dedica hoje. Primeiro, eu queria te agradecer por essa oportunidade da gente estar conversando, trazendo para o público uma pauta tão relevante, né? Para que as pessoas possam me conhecer um pouco melhor. Eu falo que eu sou uma grande ativista, no sentido do ativismo daquele que coloca a esperança em movimento, que vem muito de Paulo Freire, de vários ativistas que acreditam nesse movimento, sabe? Então, como é que eu faço isso na prática? Então, hoje eu sou sou diretora executiva da Rede Longevidade, que nós vamos contar para o público, né, mais um pouquinho daqui a pouco. Eu sou também professora da Fundação No Cabral há 17 anos, e lá também tem iniciativas ligadas ao mundo da longevidade. Eu sou conselheira do ILC, que é o International Longevity Center aqui no Brasil, e também sou membro da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Então, o meu mundo hoje está muito marcado pela longevidade, mas acho que a ideia é que a gente, em qualquer uma dessas iniciativas, consiga colocar o tema próximo à população, próximo às pessoas, para que elas compreendam que isso diz delas, né? E não é algo distante. Então, um pouco disso que eu venho fazendo. Legal. Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Então você é mineira também. Todo mundo vê meu sotaque, fala assim, você é de Belo Horizonte? Você é mineira? Eu falo, não sei, eu não tenho sotaque, eu não sei por que vocês acham. Daqui a pouquinho os sotaques da gente vão aparecendo. Não, eu tenho muito sotaque. Foi uma ironia, porque ele vai vir, não se preocupe. Mas a gente fala dessa questão da longevidade, você está aí há tanto tempo, né, pesquisando, estudando, e a gente vive um momento que é um momento de ouro para a longevidade, né, de ouro e de desafios, porque a gente tem experimentado, o IBGE tem trazido aí ano após ano, tivemos, lógico, um problema na pandemia, né, mas pós-pandemia a gente já tem um crescimento da expectativa de vida do brasileiro. E aí eu lembro de um livro do Cortella que fala, vivemos mais, mas vivemos melhor, né? Aí fica uma outra pergunta para a gente poder conversar aqui, como que nós podemos viver melhor? E aí eu queria, antes da gente entrar na rede de longevidade, você falar para a gente sobre essa importância da intergeracionalidade, porque se estamos vivendo mais e temos aí gerações mais velhas e mais novas chegando e convivendo em casa, no mercado, quais são os desafios que essa intergeracionalidade traz? O primeiro desafio que eu acho importante a gente trazer, que não está no campo do óbvio, é que as pessoas não reconhecem que o envelhecimento e a longevidade, eles são pautas de todos nós. Por quê? A gente constrói o nosso envelhecimento no curso da vida. Então, eu que hoje estou com 45 anos, ou quando fundei a rede aos 35, as pessoas olhavam para mim e falavam, mas por que você está discutindo esse tema? Tipo assim, isso não te pertence, isso não é um tema que tem a ver com você, com a sua geração. E, na verdade, como disse o doutor Alexandre Kalash, quanto antes melhor. Nunca é tarde demais, mas quanto antes melhor. Então, acho que primeiro é a necessidade que a gente tem de trazer a causa para todos nós. Essa apropriação de que a velhice é construída no curso da vida, de que estamos envelhecendo desde o dia que nascemos, de que somos todos envelhecentes, ela não está no nosso cotidiano. Não. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, falando da intergeracionalidade, quando ela se manifesta propriamente dita no âmbito da família ou das empresas, a gente costuma ver hoje uma cultura muito mais do conflito geracional, que tenta apontar, essa geração tem isso enquanto essa não tem, essa geração é melhor enquanto essa não. Então, isso está marcando mais, às vezes, os esforços das pessoas do que uma cultura de colaboração geracional. De entender que sim, haverão diferenças entre gerações. Mas qual é a potência que a gente tem quando a gente aprende
a trabalhar junto, a valorizar o que uma geração tem de melhor em relação à outra e as fragilidades serem aprendidas a partir dos esforços dessas trocas. Então eu acho que hoje um ponto muito importante é essa premissa de que a gente precisa criar espaços onde a colaboração geracional ela aconteça. Vou dar um exemplo simples. A gente tem nas empresas um fenômeno crescente nos últimos anos que são as mentorias, que é aquela ideia de uma pessoa mais sênior que assume ali alguém que está chegando, uma pessoa mais nova para fazer esse trabalho de troca. Mas a gente já tem alguns cases que mostram quanto é relevante quando essa mentoria é reversa, ou seja, a pessoa mais sênior vai entregar aquilo que ela aprendeu na sua trajetória profissional e pessoal ao longo do tempo como aprendizado, mas ela também recebe esse conhecimento que vem da outra geração de uma forma distinta, né? Nós fizemos um trabalho de escrever histórias de vidas de pessoas acima de 60 anos, onde quem era o articulador, que pegava a foto, que captava o texto, que ajudava a colocar isso no Canva para gerar ali uma imagem bonita, eram jovens aprendizes do programa das empresas, e os entrevistados que tinham suas histórias registradas e contadas eram as pessoas sêniores. Então eu acho que a gente precisa ser capaz de estimular isso, porque como combustão espontânea isso não faz parte da nossa cultura. Então a gente precisa de provocar esses movimentos. E a gente vai percebendo, logicamente, cada um tem sua diferença, as gerações têm sua diferença, isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, mas eu acho que até o próprio mercado o entendimento disso, tirar aquelas barreiras que nos colocam como eu sou de uma geração que não tinha isso, que não fazia isso, quebrar essas barreiras para poder tentar entender que mundo que se vive hoje, né? Porque o mundo mudou, tecnologicamente, economicamente, culturalmente, e às vezes também tirar um olhar professoral, porque o sênior, eu tô com 51, ele acha que sempre está lá para ensinar, né? E ele tem que se abrir para aprender também. Vários aprendizados podem acontecer a partir daí, né? O lifelong learning é uma diretriz da Organização Mundial de Saúde preconizada para o envelhecimento ativo e saudável. Então, essa ideia de que você deve estimular o seu aprendizado das mais diversas habilidades ao longo de toda a vida, né? Então, isso deve ser buscado por todos nós. Eu lembro na área de administração, não sei, eu vou chutar aqui se era o Alvin Toffler ou se era outro, que falava que ele gostava de aprender. A cada ano ele dedicava a aprender 2 coisas diferentes, porque a cada ano que ele ia vivendo, aprendendo 2 coisas diferentes, mas aprofundadamente, eu quero aprender sobre pão, ele é da área de administração, aprender sobre pão e aprender sobre vinhos, e aí ele estudava exaustivamente aquilo ali para ele poder ter um conhecimento a mais de áreas que ele achava que não era da área dele. É muito interessante, porque eu vivi essa experiência de colocar para mim como meta, me desafiar com conhecimentos novos ao longo da minha trajetória, porque como professora, você acaba ficando muito focada naqueles livros, naquelas pesquisas, naqueles artigos e tal. Falei, não, quero só coisas fora. Aí depois que eu fui para longevidade, quis fazer uma especialização na área de longevidade, fiz. Aí quis fazer uma aula de cerâmica que eu nunca tinha feito, que foi um desafio de diversificar meu repertório ocupacional, fiz. Aí fiz um curso em Harvard na pandemia, que foi completamente diferente, foi um curso todo em inglês, numa trajetória que não era do meu dia a dia. Então eu vi o quanto tudo isso me desafiou e me fez uma pessoa melhor. Então acho que isso deve ser experimentado em qualquer nível de aprendizado por pessoas de todas as idades. E eu dei recentemente uma palestra para um grupo de 50 a mais, e aí eu vi as pessoas falando assim, agora que eu aposentei, eu acho que não deve esperar aposentar, mas cada um tem a sua história, né, e os seus contextos. Agora que eu aposentei, eu estou querendo fazer um curso de graduação, eu estou entrando num curso de pedagogia, estou entrando... olha como, já que a gente está vivendo mais, né, morria-se aos 40 anos no século passado, a gente tem a possibilidade de aprender, né, muito mais, com certeza. E buscar esse aprendizado, seja formal, dentro de uma faculdade, ou seja, paralelo, e até cursos mesmo que se tem aí em diversas áreas, né, em diversas instituições. E aí eu queria pegar essa parte do conhecimento, que eu acho que é uma área forte da rede de longevidade, para falar, eu não sabia que tinha 17 anos, você já está lá na Fundação Dom Cabral, olha só, as coisas realmente passam muito rápido, né? Como que surgiu essa rede de longevidade, a ideia da rede de longevidade, e surgiu para quê? O que ela queria no início? Então, tio Flávio, a rede de longevidade nasceu no meu coração, sem eu saber que ela existiria, primeiro pela relação que eu construí com os meus avós.
Torechane Kalash também fala que as pessoas mais engajadas com longevidade são aquelas que tiveram uma relação muito especial com seus avós ou com pessoas mais velhas no decorrer da sua formação. Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver muito com meu avô paterno e minha avó materna. E tinha uma coisa que me incomodava, às vezes, no processo de envelhecimento deles, de minha avó ser o que muitas mulheres da geração dela foram, assim, donas de casa, criaram os filhos, depois viu aquele ninho vazio e o que eu faço da vida? Meu avô que trabalhou a vida inteira, um homem negro, superou milhões de dificuldades e preconceitos, aposentou. O que eu vou fazer da minha vida? Então, aquele vazio da velhice, né? Da pessoa. E de que propósito é esse da minha vida agora? Mas eu não sabia lidar com isso, porque eu era muito jovem quando eles viveram isso, né? Mas depois eu fui para a faculdade, me formei em administração, mas quem me conhece sabe que a vida inteira eu trabalhei com projetos sociais, né? Das mais diversas naturezas. E como professora, esses anos todos, eu não aprendia sobre longevidade, sobre envelhecimento. Isso não estava na pauta educacional, nem na escola, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem no mestrado, em qualquer lugar que eu circulava, as pessoas falavam sobre longevidade, sobre envelhecimento. E eu achava isso como professora um absurdo, porque era um fenômeno, né? Assim, você estava falando de algo que é absolutamente revolucionário no nosso tempo e a gente não está falando sobre isso. Então, eu uni esse meu histórico como professora, essa minha experiência de vivenciar com os meus avós algumas coisas que me geraram questões, incômodos, e aí fundamos a Rede Longevidade com esse propósito de promover a educação em longevidade para a sociedade. Entendendo que a educação nos faz ter consciência sobre muitos aspectos da velhice, tanto no curso da vida, quando para as pessoas que já têm 60, que nós não temos, assim, inúmeras vezes, não sei quantas, a gente já fez aulas, oficinas, workshops, e as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca refleti sobre essa questão, por que eu não soube disso há 20 anos atrás, a minha vida seria diferente? Então, eu realmente acredito no poder transformador da educação, que vem buscar essa qualidade do longeviver, para que a gente possa não só ter anos a mais, mas possa ter qualidade nesses anos a mais que vamos viver. Né? E a educação, esse acesso ele é muito importante, né? Porque as pessoas falam, hoje a gente está vendo um movimento muito grande, o Sesc já fazia isso há mais tempo, muito voltado para a área de cultura, né, de encontros, de baile, mas, e de outras coisas mais também, de yoga, tal, mas a gente está vendo hoje muita gente se preocupar em ter espaços para que as pessoas ativas mentalmente, né, porque as pessoas aposentaram, mas elas estão ainda muito ativas intelectualmente, para que elas pudessem aproveitar aquele momento. E aí você vem com esse gap, com esse buraco que ainda existe, né? Muito. Você ainda tem um espaço muito grande para poder trilhar com a Rede Longevidade, outras organizações vão chegar, mas para poder fazer essas pessoas pensarem sobre sua própria vida, sobre o corpo, inclusive, né? Porque às vezes elas estão até fazendo coisas, né? Então você falou assim, o Sesc tem um trabalho fenomenal, já fizemos várias coisas juntos, tem inúmeros lugares onde as pessoas vão lá e elas exercitam algo para a mente, para o corpo, etc. Mas a pauta educacional é diferente, porque você vai discutir, por exemplo, sobre finitude, sobre sexualidade, sobre propósito de vida, sobre preparação para aposentadoria, o que a gente chama de transição de ciclo de vida, sobre inúmeras questões que não estão ditas. Não. E aí elas não conseguem desenvolver racionalmente, né, a partir dos estímulos que a educação tomar consciência disso e sentir se aquilo faz parte da vida dela ou não, e aí poder colocar em prática. Então eu acho que a educação realmente nesse campo, ela traz um enorme gap. E aí eu estou dizendo não só de Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade de ter um patrocínio de uma grande empresa aqui no Brasil, de fazer eventos em todas as regiões do Brasil. Então nós fomos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul, além aqui do sudeste, né? E a gente viu o quanto essa pauta, assim, eventos lotados, ela demanda, porque as pessoas... muito. Não, mas como é que é isso? Assim, não conheço, nunca ouvi falar e tal. Então, realmente, a gente está convencido de que é uma causa merecedora da nossa atenção e dos nossos esforços, né? Da nossa dedicação. E a gente ainda tem uma questão cultural, né? Por exemplo, quando você traz para uma sala de aula para poder falar sobre finitude, algo que a gente não conversa, porque a gente tem medo, de fato, ou culturalmente a gente realmente evita esses assuntos,
Quando você vai falando sobre adoecimento, sobre perdas, sobre lutos, que não são os lutos só de perdas de pessoas, mas de outras perdas diversas, Com né? certeza. A gente vai envelhecendo, vai perdendo movimento, vai perdendo audição, e muitas vezes a gente vai deixando de participar de grupos sociais, porque não estamos mais ouvindo como ouvíamos antes, e isso é escolha, lógico, mas também com a informação que você leva, com o conhecimento que você traz, as pessoas começam a descobrir que seria uma besteira parar de fazer, ir a encontros ou a movimentos, porque está perdendo a audição, que a gente pode sobreviver de outras maneiras, né, com essas perdas que a gente tem. E eu acho que esse conhecimento que vocês levam, de falar sobre o sentido da vida, ganhou agora recentemente um livro, né, Sentido da Vida, do Contardo Caligares, falando justamente sobre isso. Tem uma partezinha que eu amo, sempre falo sobre ela, que é de um poeta chamado Francisco Petrarca, que fala que uma boa morte honra toda uma vida. E ele está falando que a morte faz parte da vida e que essa boa morte é justamente quando você morre apaixonado. Ou seja, aquilo que os japoneses falam de Ikigai, né? Como que é a construção disso para as pessoas e como que elas se encontram. E eu queria saber de você lá das salas de aula que você tem, desse público que passa por você. Qual que é o resultado que você vê? E não precisa ser das planilhas de Excel, nem de pesquisa, não. Eu queria da sua percepção. Eu acho que o que é mais impactante para a gente é ver, de fato, a transformação que o conhecimento gera na vida das pessoas, né? Então, pessoas que falavam para a gente, nossa, eu vivi uma vida quase de enclausuramento, uma vida isolada, e de repente eu passei a ter um grupo, eu passei a ter um motivo para poder sair de casa, um motivo para poder fazer alguma atividade, às vezes é até online, mas para se conectar e estar ali a turma toda reunida naquele momento. Então eu acho que esse tipo de coisa, a gente tem depoimentos das mais diversas naturezas, de pessoas que às vezes acompanharam formações nossas fazendo hemodiálise, pessoas que colocavam na televisão de uma ILPI as nossas aulas e mandava pra gente foto de todas as pessoas ali sentadas, equipe e pessoas idosas assistindo as nossas aulas. E o quanto esse conhecimento, de fato, foi transformador às vezes para relação familiar, porque como a gente tem, cada ano a gente lança uma coletânea de temas educacionais diferentes, então tem aqui dezenas, assim, a forma como as pessoas pensam a moradia, que é um outro tema super contemporâneo da longevidade. Então, a gente foi tendo vários exemplos de transformações na vida das pessoas a partir do momento que a educação caiu a ficha, que ela transformou, que ela fez sentido para aquela determinada pessoa, né? Foram milhares de pessoas nesses 10 anos, então realmente é um volume muito grande, mas o que mais marca é quando elas contam pra gente nos depoimentos essas transformações vividas nas suas histórias. E me fala sobre essa questão que você estava me falando anteriormente do Bases. O que é o Bases? Aí eu vou para a Fundação Dom Cabral, né? Vamos lá. Então, lá na Fundação Dom Cabral, a gente tem um programa específico para formação de gestores de organizações da sociedade civil. E aí nós conseguimos, através dessa lei de incentivo ao idoso, que aqui, né, em Belo Horizonte, com o Conselho Municipal do Idoso, com o Fundo Municipal do Idoso, captar um recurso para fazer várias turmas gratuitas para lideranças e gestores de organizações aqui de Belo Horizonte que trabalham em prol da população idosa. Então nós fizemos aí mais de 10 turmas com centenas de gestores, e aí eles passam desde planejamento estratégico, processos, RH, comunicação, finanças. Então tem toda uma trajetória de alguns meses aí de formação. Depois eles têm um atendimento individualizado com o professor da escolha deles para aprofundar naquela área de conhecimento que eles acham mais relevante. E a gente acha que é importante porque o ecossistema da longevidade também precisa ser fortalecido. Sim. Então esse trabalho de fortalecer a gestão dessas organizações e colocá-las em contato, ter trocas entre elas, a gente acredita que traz uma contribuição relevante. Para além disso, a gente também tem o FDC Longevidade, que é uma estratégia que a gente desenvolveu desde 2019 de gerar conhecimento relevante através de estudos e pesquisas, trend books, para a população. Então, a gente já lançou 6 estudos. Legal. E todos eles estão disponíveis também gratuitamente para as pessoas, mostrando o impacto
da longevidade nas pessoas, nos negócios, na sociedade, na previdência, no investimento social. Então aí tem várias pautas interessantes e as pessoas podem acessar gratuitamente. Esses dois últimos em contato com a FDC, tem uma parceria da Rede Longevidade ou são coisas distintas? A Fundação No Cabral, ela já recebeu eventos da Rede Longevidade, enfim, já realizamos ações em parceria, sabe? Mas o FDC Longevidade e o Base são 100% Fundação No Cabral e essas outras iniciativas que eu estava te contando são da Rede Longevidade. O denominador comum sou eu, porque eu, obviamente, trabalhando com longevidade esses anos todos, fiz uma provocação para a Fundação No Cabral da gente trabalhar essas temáticas. A liderança da Fundação acolheu muito, né? Assim, sou muito grata ao reconhecimento, ao valor da causa que eles deram e continuamos aí com mais um espaço importante de geração de conhecimento. Então eu vou elogiar o pessoal da Fundação No Cabral por ter acolhido, que continue acolhendo e vou voltar para a Rede Longevidade para a gente poder encerrar aqui. Combinado. Fala para mim então sobre a Rede Longevidade, esses eixos que vocês têm, criando conhecimento, que nós já falamos alguma coisa aqui, educando indivíduos e organizações e ampliando essa causa da longevidade que a gente vai ter que suar muito ainda para poder ampliar, porque é um assunto que empresas ainda não... Você falou da aposentadoria. Se todo mundo trabalhasse isso dentro das organizações, a gente teria menos traumas, né, das pessoas que saem das organizações. E só para fazer um parênteses, nesse tema, a tendência é uma piora nos próximos anos, né? Então, se a gente não ficar muito atento aos mais de 60 milhões de brasileiros que não têm nenhum tipo de preparação financeira para o futuro, essa bola de neve vai engrossar e o desafio social, econômico, etc., vai se intensificar. E a preocupação financeira, né, para essa pós-aposentadoria e também emocional, social e por aí vai, né? Então é um combo que tem que ser trabalhado, né? Exatamente. Mas me fala essas três eixos. A gente gosta de explicar de uma forma simples o que a gente faz, né? Então, a ideia a gente precisa criar conteúdos e metodologias, que a gente não quer reproduzir artigos científicos e tal, porque a gente quer uma linguagem para a população de base desse país, da base da pirâmide. Então a gente quer que chegue o conteúdo. Então a gente tem um esforço de sempre buscar temas que são referências, que são importantes, que estão em pautas nacionais e internacionais, mas traduzir isso de forma que fique fácil. E ser simples não é fácil. Não. Às vezes é mais difícil que falar difícil. Então tem todo um cuidado da equipe de conseguir fazer isso, né? Depois, como é que a gente leva essa educação para as pessoas? Então a gente tem os formatos presenciais que acontecem aqui em Belo Horizonte, que são eventos, rodas de conversa, workshops, formações, etc., oficinas. Então aí tem uma programação extensa aqui e a gente tem as atividades virtuais que aí atendem ao Brasil inteiro. Então a gente tem desde websérie até aplicativo, formação também online, eventos que circularam o Brasil e alguns eventos que são transmitidos à distância. Então tem aí basicamente soluções educacionais diferentes, mas sempre trazendo essa pauta, né, da educação em longevidade, com temas, né, inovadores, recheando aí os nossos cardápios a cada ano. Tem uma iniciativa em especial que eu queria destacar, que é, dentro disso, a gente não só fala com os nossos professores, a gente traz o protagonismo de 60+. Então, uma vez por mês a gente tem um encontro onde é o 60+, que dá a aula, que faz a apresentação, para que essa troca possa acontecer de uma maneira mais presente, né? Temos pessoas de 60 anos na nossa equipe, que nos ajudam a garantir esse alinhamento intergeracional, essa linguagem também fala com o outro. Então, fazemos, né, o grosso é esse braço de soluções educacionais e, por fim, a gente tem o Amplia, que tem um prêmio de reconhecimento de boas práticas, que já vai para a sua 7ª edição no próximo ano. A gente tem todo um trabalho de conexão de iniciativas. A gente tem um mapa de centenas de iniciativas que trabalham em prol da longevidade, que são mapeadas, as pessoas entram lá, digitam a área que elas querem e vêm, como se fosse um serviço de utilidade pública, as iniciativas que existem. Legal. A gente tem um trabalho também muito importante, que é de conexão do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil, fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, de articulação intersetorial em prol da causa, né? Temos uma representação sempre presente no Conselho Municipal do Idoso, no Conselho Estadual do Idoso. Então, acho que são todos esses movimentos que a gente quer que reverberem, que ampliem, e as iniciativas de escala nacional mesmo, como eu te falei, os eventos que rodam o Brasil, as iniciativas que querem colocar na pauta essa temática da educação e longevidade de uma forma mais ampla. E a gente fala que essa representatividade, participar dos conselhos,
Isso é extremamente importante mesmo, porque ali são decididas as políticas públicas, né? E se a gente não leva as ideias de quem já tem um certo caminho nesse assunto, a gente vai deixar as coisas acontecerem nas mãos de pessoas que talvez não tenham má intenção, por querer ser um pouquinho bonzinho, mas que também não tem informação. Então a participação das pessoas, até das pessoas 60 a mais no conselho, né, acompanhar inclusive, é extremamente importante. A nossa representante, que é a Helena, vice-presidente da Rede Longevidade, ela tem 64 anos, 65 agora. Então, ela participa de todas as reuniões e aí leva essas pautas pra gente, leva pro conselho os questionamentos. Então, acho que esse é um lugar, tanto no município quanto no estado, muito importante da gente ocupar. Pra gente encerrar com uma frase, então. Que frase você deixa aqui pra gente? Então, vamos lá. Eu escolhi a frase do Dr. Alexandre Kalash, que fala que pra gente lidar com a revolução da longevidade, a gente precisa revolucionar a educação em longevidade. E é um pouco isso que a gente acredita, né? Assim, não adianta... de tudo isso que vocês fazem. Não adianta a gente olhar para esse fenômeno que é de uma velocidade, uma intensidade tão importante no Brasil e no mundo e não se mexer, e não se posicionar, e não atuar. Então é um pouco isso. E eu trouxe uma frasinha minha também. Lógico, autoral. Eu fiz eu fiz uma tatuagem, que é essa aqui, que é o símbolo do infinito, para quem não está nos vendo, que é o símbolo da Rede Longevidade. E aí essa frase fala que a nossa vida, ela é finita aqui nesse campo, mas ela pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Com certeza. Então, o nosso convite aqui para todos que nos escutam, né, é que a gente faça parte da geração que trouxe a educação em longevidade como pauta nesse país. Excelente. Como que a gente pode encontrar você, a rede? Fala pra gente ali, para as pessoas buscarem. Então, pessoal, @Rede Longevidade são as nossas redes sociais, o site redelongevidade.org.br. A gente espera vocês conosco. Muito obrigada. Então é isso, a gente fica aqui com mais uma iniciativa fantástica que a gente tem aqui em Minas Gerais, próximo, tão próximo da gente, e que a gente pode acessar. Deixo o convite para vocês acessarem, buscarem, se informarem e também participarem, porque envelhecer é algo que deve pertencer a todos nós. Exatamente. Esperamos que sim, né? E nos vemos no próximo episódio.